discipular pela igreja enquanto a palavra for ministrada. Amém? Ageu capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 7. A palavra de Deus diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. 8. Subi o monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para muito, mas esse alcançaste pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre a sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o trigo, sobre o mosto, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens e sobre os animais, sobre todo o trabalho das mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado. E temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, no 24º do 6º mês, no 2º ano do rei Dário. Feche os olhos. Senhor, revela a tua palavra aos nossos corações. Venha nos entregar, Senhor, o teu propósito nessa noite, pela palavra que nós acabamos de ler. Tenha total liberdade para falar conosco. Tira agora toda inquietação, toda distração que queira roubar essa mensagem de hoje. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? O capítulo 1 de Ageu é praticamente uma explicação por que as coisas estavam dando errado. O capítulo 1 de Ageu é o autor explicando por que as coisas não estavam fluindo, porque as portas estavam fechadas, porque eles plantavam e não colhiam mais, porque o céu não enviava mais chuva, porque o salário que eles tinham era um salário igual, mas um salário que agora não dava mais. Imagine só, em um mês você ganha X valor, paga as suas contas, consegue comprar suas coisas, consegue fazer tudo que você tem que fazer. Daí no outro mês você ganha o mesmo valor, mas não consegue fazer mais, não consegue mais pagar as contas, não consegue comprar o básico para a sobrevivência. Parece que existiu uma inflação. Porém, na verdade, o problema não estava nos preços das coisas, o problema não estava na falta de empenho para trabalhar, o problema era espiritual. Ageu vai dizer que eles trabalhavam muito, eles corriam atrás das coisas, eles batalhavam pelos seus sonhos, eles tinham um sonho de reconstruir suas casas. Quem não tem o sonho de ter a tua casa? Todo mundo tem este sonho. A maioria das pessoas que ainda não conseguiram ter uma casa própria, o sonho é esse:
comprar uma casa, um apartamento. Pode ser pequenininho, não tem problema, mas quer ter o seu lugar. Geralmente a pessoa tem este sonho, e era justamente isso que eles estavam vivendo, em busca de um sonho. Cada um queria reconstruir sua casa, cada um queria reconstruir a sua vida. E alguém vai dizer: pastor, mas existe problema nisso? É claro que não tem problema nisso. Não tem problema você sonhar, não tem problema você desejar ter um carro melhor, não tem problema nisso. Não tem problema você desejar ter uma casa espaçosa, ter um apartamento bonito, não tem problema nenhum. Isso se chama sonho, e todos nós devemos ter sonhos. O problema desse período de Ageu é que eles viviam em função de um sonho, e eles tinham deixado Deus em segundo plano na vida. Então Deus já não era preocupação deles. O fato deles não reconstruírem mais o templo, o fato deles paralisarem aquela obra do templo, abandonarem o trabalho do templo, demonstrava que Deus já não era o principal propósito deles. Aquilo era um reflexo. A indiferença é um reflexo de quando nós não temos mais o coração inclinado por algo. Quando você não tem mais o coração no emprego, você se torna indiferente ao emprego. Você não faz questão de trabalhar como antes. Você não faz mais questão de chegar no horário. Você não faz mais questão de ser elogiado. Para você tanto faz. E se mandar embora é o favor que faz para você, porque você está indiferente. Relacionamento acontece isso. Se no começo fazia-se questão de fazer tudo para agradar a outra pessoa, agora tanto faz. Tanto faz. O que tem é isso aqui. Está feliz ou não está feliz, problema seu. Como se chama isso? Indiferença, pouco caso. Eles estavam indiferentes a Deus. Mas e a obra do templo? Deixa essa obra para lá. Vamos correr atrás do sonho. Então as coisas começam a dar errado por isso. Ageu capítulo 1 é uma explicação que essas coisas começaram a parar de dar certo, porque eles deixaram de buscar a Deus. E no momento que Deus deixou de ser o Senhor deles, eles começaram a colocar outras coisas no lugar de Deus. Daí as portas fecharam. E Ageu nos dá o seguinte entendimento: as crises que nós passamos na vida, nós passamos porque existe um propósito de Deus. Quem entendeu, diga amém. Para cada crise que nós passamos, para cada vale que nós passamos, para cada situação que nós passamos, existe um propósito de Deus. Domingo de manhã, a missionária ministrou aqui na igreja, falando sobre um momento de enfermidade que ela passou alguns dias atrás, e algo que ela deixou claro no seu testemunho foi isso: tinha um propósito de Deus. Deus estava trabalhando, Deus estava agindo. Agora, por que as coisas estavam assim? Porque Deus estava trabalhando na vida deste povo. Para cada luta que nós passamos, existe um propósito. Nada deu errado na nossa vida por acaso. Se deu errado é porque existe um propósito de Deus. Se deu errado, ou é Deus que quer te dar alguma coisa melhor, ou é Deus te ensinando, ou é Deus te trazendo para o centro da vontade dEle. Mas a nossa oração nessa noite tem que ser que nós sejamos sensíveis àquilo que Deus quer falar conosco. Você pode aplaudir e glorificar a Deus por isso. Segunda coisa, eu quero que você preste atenção. Deus sempre fala conosco. Quem entendeu, diga amém. Deus vai usar alguém para falar com você. Deus vai diretamente falar com você. Deus vai mostrar para você diretamente. Ou então, Deus vai usar circunstâncias para falar com você.
esse povo começa a viver todo esse problema, esse caos, essa escassez, tudo começa a ficar pouco, escasso. Eles começam a se perguntar: por que, Deus? Por que, Senhor? Daí Deus levanta Ageu no meio do povo, que é um profeta, o profeta Ageu. E quando Ageu começa a falar com esse povo, a história vai dizer que eles ouviram a voz de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Olha aqui, eles ouviram a voz de Deus. A questão é que às vezes Deus fala conosco e nós nos tornamos insistentes em permanecer onde Deus não quer que nós permaneçamos. Quem entendeu, diga amém. Às vezes Deus fala conosco e nós insistimos naquilo que Deus não quer mais que nós insistamos. Às vezes Deus fala conosco e nós ainda assim não damos ouvido à voz de Deus. O grande problema é que às vezes Deus fala e nós achamos que Deus só fala na hora do barulho. Às vezes nós achamos que Deus só fala usando alguém para falar conosco. Mas será que Deus já não está falando com você? Quem está entendendo a palavra, diga amém. Será que Deus já não está mostrando para você? Será que Deus já não está mostrando, através das circunstâncias, das dificuldades da vida, que Ele tem outras coisas, outros projetos? Será que Deus não está mostrando para mim e para você o que Ele quer de nós? Deus começou a falar com este povo e eles pararam para ouvir a voz de Deus. E eles ouviram aquilo que Deus estava dizendo, e eles submeteram a sua vontade à vontade de Deus. Eles fizeram a vontade do Senhor. Aqui mora a diferença. Só haverá restauração, restituição, mudança de Deus se nós ouvirmos a voz do Senhor e nós andarmos conforme a vontade dele. Amém? Você pode aplaudir e glorificar a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então eles faziam as mesmas coisas, ganhavam o mesmo dinheiro, faziam as mesmas coisas, mas não dava mais certo. Era Deus fechando. Posso ouvir amém, queridos? Era Deus fechando. Mas eu estou acostumado, e por que agora não vai? Eu sou experiente nisso, sou bom nisso, por que agora não vai? Porque Deus fechou. Aí eles pararam e eles começaram a ouvir a voz de Deus. E eles disseram: vamos tomar uma posição. E é difícil se posicionar. O versículo 12, vamos ler ele. Então, preste atenção agora. Ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o resto do povo. Ele falou com todo o povo, com os líderes e com o povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado. Olha o versículo 12 que diz, como termina: e temeu o povo diante do Senhor. O povo ouviu. E sabe o que o povo disse? Amém, Senhor. Quem entendeu, diga amém. Eles disseram isso. Amém. Eu entendi, Senhor. Eu entendi. E não é fácil, porque às vezes nós criamos um ciclo vicioso, às vezes nós tornamos reféns de uma rotina que nós criamos, e não é fácil quebrar. Mas no momento que eles disseram amém, diz a Bíblia que Deus, olha o que diz o versículo 14: Deus levantou o espírito de Zorobabel, Deus levantou o espírito de Josué, Deus levantou o espírito do resto do povo. Sabe o que significa isso? Deus começou a dar ânimo. Quem entendeu, diga amém. Deus
começou a encher eles de força, para que eles pudessem recomeçar e retomarem aquela obra. É justamente isso que Deus vai fazer nessa noite. Você pode levantar sua mão para o céu. Deus vai renovar a tua força, Deus vai renovar a tua fé, Deus vai levantar o teu espírito. Você que está aqui abatido, desanimado, depressiva, Deus vai te levantar nessa noite, em nome de Jesus. Você pode aplaudir e glorificar a Deus por isso. Sempre a Deus aplauda mais forte, aleluia. Glória a Deus. Deus começou a levantar aquele povo. Versículo 13. Então Ageu, embaixador do Senhor, olha as palavras. Ele falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Diga para quem está perto de você: Deus permanece contigo. Fala para outra pessoa, do outro lado agora: Deus permanece contigo. Deus permanece. Pastor Matava, olha aqui para mim, tudo travado, tudo difícil, ou estava em rebeldia, e Deus permanecia com o povo. Daí eu comecei a entender uma dinâmica aqui de Deus. Deus prova eu e você, Deus leva eu e você para o deserto, mas Ele permanece conosco no deserto. Quem entendeu? Diga amém. Permite a prova, permanece conosco na prova. Permite uma adversidade na vida, mas Ele permanece conosco. Luta não significa abandono de Deus. Quem entendeu? Diga amém. Desemprego, eu falei luta, mas eu poderia falar desemprego, eu poderia falar doença, eu poderia falar angústia, depressão, eu poderia falar crise familiar, eu poderia falar exatamente o problema que você está passando, e a minha frase seria a mesma: passar por isso não significa abandono de Deus. Deus permitiu eles passarem, aqui mora a diferença. Deus permite nós passarmos, e a luta que Deus permite nós passarmos é justamente para nos trazer para mais perto dEle. Deus não tinha deixado aquele povo, Deus levantou Ageu para dizer para eles: eu permaneço contigo, eu permaneço com vocês, e eu vou dar vitória nessa luta. É essa a palavra de Deus para você nessa noite, em nome de Jesus. É que você pode aplaudir o Senhor e dar glória a Deus por isso. Aplauda o Senhor, querido. Deus motivou aquele povo, Deus deu ânimo para eles. E sabe o que eles fizeram? Retomaram a obra que eles tinham parado de fazer. Traduzindo, voltaram para o centro da vontade de Deus. E quando você está no centro da vontade de Deus, você vive o que Deus tem para a sua vida, o que Deus tem para você. Quem entendeu? Diga amém. Eles tinham parado, depois eles retomaram. E hoje em dia, o que eu mais tenho visto ultimamente, o que eu mais tenho visto são pessoas parando, desistindo. E Deus me fez entender algo muito interessante hoje à tarde, meditando, que o problema não é parar, o problema não é desistir, porque realmente existem coisas que nós temos que abrir mão. Quem concorda? Diga amém. Tem que deixar embora, tem que soltar, tem coisas que você tem que deixar. Mas o problema é quando desistir, ele se torna